Vamos para a nossa 8ª pergunta. Responde Regis e comenta Arilda. E quanto esse embate político que irá se desenhar a partir de agora em Brasília, entre Dilma Rousseff e Eduardo Cunha, com a aceitação do pedido de análise de impeachment da presidente, mais os anúncios que estão por vir de Lava Jato, Zelotes, BNDES, irão prejudicar o país? Essa é a pergunta... Essa é a pergunta que não dá para ficar... Essa é a pergunta mais fácil de responder. Não faço a mínima ideia. Essa não precisa de tempo. Agora a gente chegou no tempo, está tudo certo agora. Mas assim, o que eu penso que é importante nesse momento? Que nós tornemos possível estabelecer uma agenda do país e cuidar dessa agenda. Que agenda é essa? Né? É a agenda que o Jorge falou aqui, a agenda da competitividade do país. É a agenda da produtividade. E a agenda da qualidade dos serviços públicos. Quer dizer, tudo isso aí vai afetar a economia? Claro que vai. Né? Mas essas coisas, acho que tem uma coisa muito importante nesse momento no nosso país que nós devemos zelar para que continue acontecendo assim. As instituições estão funcionando. Nós teríamos um problema muito maior se as instituições... Congresso, Tribunal de Justiça, as instituições que regem a relação entre as pessoas e entre as unidades organizacionais, empresariais, se elas parassem de funcionar. Aí nós mergulharíamos num abismo sem fim. Mas as instituições estão funcionando, temos que zelar para que elas continuem funcionando. E colocar essa agenda em pauta. Enfrentar o corporativismo, nós temos enfrentar grandes desafios, por exemplo, a Previdência. Não é possível nós nos aposentarmos com 52 anos de idade quando estamos vivendo 80. Né? Não há como pagar essa conta. Temos que encarar essa realidade. Tem que enfrentar reação corporativista? Vamos enfrentar. Não há saída se não enfrentarmos, senão... Ou então vamos ficar emparedado como a Grécia ficou, que precisou um governo de extrema esquerda, né, contra tudo o que pregou, tomar essas medidas duras, porque precisam ser tomadas. Então, podemos colocar essa agenda de pé, agenda da reforma tributária, para tratar de maneira mais justa e igualitária todos os setores econômicos, por exemplo, agenda da reforma trabalhista, quer dizer, precisamos aprender que não é com papel, né, que a gente resolve os problemas. É muito fácil fazer uma lei que diz que todo mundo tem acesso ao emprego, todo mundo vai ter uma remuneração justa, mas a lei não resolve problema real nenhum. Né? É claro que as leis são importantes, elas precisam organizar o funcionamento da sociedade. Mas não é a lei que vai resolver o problema. Então, nós precisamos cuidar dos problemas reais. A agenda da infraestrutura, nós precisamos de portos, de estradas, de aeroportos que funcionem. E o país, sozinho, o poder público, seja federal, seja estadual, municipal, não tem recurso para isso. Então, precisamos fazer isso junto com a iniciativa privada, né? Como tem sido feito em alguns aeroportos, por exemplo, com sucesso no país. Precisamos, assim, para isso funcionar bem, precisa de ter o quê? Ter regulação, ter fiscalização, ter gestão, ter controle. Vamos fazer isso, vamos estruturar o controle, a regulação e vamos cuidar para que isso funcione adequadamente. Então, colocando essa agenda de pé, fazendo com que os nossos representantes cuidem dessa agenda, apesar de todos esses problemas aí, o país vai voltar a crescer, vai voltar a se desenvolver, vai voltar a gerar emprego e renda para a população. Só para concluir, economia cíclica, né? A economia ela fica de qualquer forma menos parada, ou ela está andando para baixo, ou está andando para cima. E
eu não sei se estamos, né, no fundo do poço, como se diz, no ponto mais baixo, no vale desse ciclo econômico. Podemos estar, ou, como eu acho, ele está um pouquinho mais na frente, talvez no primeiro ou no segundo trimestre do ano que vem. Após isso, a economia vai voltar a crescer. Não sabemos ainda se as instituições continuarem funcionando e se cuidarmos da dívida, porque ela está numa trajetória explosiva. Ela vai voltar a crescer. E aqueles que estiverem organizados, né, o governo, quando a Arilda estava falando que o governo não fez o ajuste fiscal, só para ficar claro, ela estava se referindo ao governo federal. Porque o governo estadual, desde o primeiro dia que tomamos posse, colocamos essa agenda do ajuste, que era importante. Vimos de 2 anos de grande déficit do governo anterior, 2013, 2014, equilibramos as finanças, receita e despesa estão, no governo estadual, estão batendo, estamos pagando todas as nossas contas em dia, salário do funcionalismo em dia, todas as nossas contas em dia, enquanto vários estados da federação não sabem como vão pagar o 13º, estão anunciando isso aí. O Rio, por exemplo, é um deles que não sabe. Então, só para concluir, essa agenda é absolutamente importante que nós venhamos a colocá-la na pauta e cuidarmos dela. Secretário, só me desculpe, mas quando eu falo Estado, eu estou me referindo à União, tá? Então, é o Estado mas com E maiúsculo. Eu sei, tá? Mas é só para deixar claro para todo mundo. Entre outras coisas, porque eu tenho um respeito muito grande com a forma como o Estado do Espírito Santo vem conduzindo as suas finanças. Tem alguns deslizes de vez em quando aí, mas, né? Mas em relação, não fiz nenhuma menção, sinceramente, se eu deixei, isso não foi pelo Estado do Espírito Santo. Muito pelo contrário, ele dentro dos estados da federação, ele é um dos exemplos, né? Tem sido um exemplo, tá bom? Tinha que falar, e agora pode eu tenho que comentar, falando, inclusive. Eu tenho que comentar. Isso. 1 minuto, nem falei ainda, você já botou um. Aqui, o secretário falou bem demais sobre essa situação, né, da Lava Jato, Zé Lote e tudo mais, e, como economista, eu não me sinto à vontade para comentar um assunto de caráter político, em que eu não tenho os embasamentos teóricos suficientes para fazer uma análise técnica isenta de posições pessoais. Então, eu vou me isentar de comentar sobre isso por incapacidade, tá, total, técnica. Mas eu vou aproveitar meu 1 minuto e vou voltar aqui. É claro. Porque, lógico, está dentro da agenda, né? E o secretário deixou um gancho lá e entrei aqui agora, porque dos problemas da nossa agenda, uma coisa que ela não deixou falar quando eu pedi na hora, que foi quando o Jorge respondeu a pergunta 3 sobre o desemprego, e ela mencionou aqui a crise demográfica, o secretário falou muito bem, nós estamos diante, né, crise demográfica, não, nós temos um fenômeno demográfico que é decorrente do fato da taxa de natalidade ter abaixado. Como desgraça pouco é besteira, a taxa de natalidade caiu e a expectativa de vida aumentou, certo? Isso significa que está entrando menos pessoas no mercado de trabalho. Foi por conta dessa particularidade que, mesmo nós tendo mão de obra mal qualificada e sem muita capacidade, o ciclo de crescimento que nós vivemos aqui agora, na década de 2010, gerou tanto emprego, porque ele gerava demanda por mão de obra, como a oferta de mão de obra estava menor, isso ajudou as taxas de emprego aumentarem e as taxas de desemprego diminuírem. Não estou tirando o mérito dos empregos que foram gerados por esse ciclo de crescimento. Eu estou esclarecendo a grandiosidade, o tamanho desses números e por que agora eles ficaram tão grandes para baixo. Porque, com o enxugamento da atividade econômica, o que está aumentando? Eu vou olhar para lá. O que está aumentando aqui? Não é bem a taxa de desemprego. O que está começando a crescer mais é a taxa de desocupação. O que é isso? É as pessoas empregadas que estão perdendo o emprego. Porque a taxa de desemprego é aquelas pessoas que estão desempregadas no dia que o IBGE faz a pesquisa.
Então, e o nosso desemprego, nós temos esse mercado de trabalho, tem essa particularidade, o desafio de qualificar essa mão de obra aí, porque nós vamos precisar de mão de obra para abastecer a nossa economia. Essa é a agenda do Brasil, a agenda da educação, que o Arlindo falou muito bem aqui. Nós estamos precisando educar as crianças. Sabe o que é educar? Ensinar eles a contar e a ler. Ensinar eles, primeiro, os sinais da letra, da linguagem falada, e os sinais dos números. Sabe por quê? Porque isso vai desenvolver neles o raciocínio lógico, a capacidade de interpretar, de ver esse mundo que o Arlindo falou, de ser pessoas criativas, de identificar os seus caminhos. E nós não estamos fazendo isso. A nossa educação não está alfabetizando os nossos jovens. Outra estatística, olha, somente 17% das pessoas que concluem o ensino médio no Brasil estão alfabetizadas em matemática. Somente 23% das pessoas que concluem o ensino médio no Brasil estão alfabetizadas em português. Agora, a pesquisa não sabe me dizer se esses 17 que estão alfabetizados em matemática também estão em português e vice-versa. As nossas estatísticas são temerosas. São uma desgraça. Agora, elas nasceram, elas estão aqui. Alguém plantou aqui? Não, fomos nós que colocamos essa. Algum de vocês falaram aí, na hora que você falou, eu lembrei de falar isso. Olha, o brasileiro tem que parar com essa mania de procurar um bode todo dia de manhã para botar a culpa das responsabilidades que ele tinha que cumprir e não cumpriu. Qual que é a agenda do Brasil? É a agenda do comprometimento, da seriedade, da sinceridade e da honestidade. Isso de cima para baixo e de baixo para cima. Porque não é só rico que é safado, nem pobre que é safado, não. Tem gente safada de tudo quanto é jeito. Isso precisa mudar. A agenda do Brasil é a agenda da sinceridade, da honestidade, do compromisso com um país. Eu tenho 52 anos e tem 42 que eu estou ouvindo que o Brasil é um país do futuro. Eu não quero país do futuro, eu quero um país do presente. Primeira vez que eu ouvi isso, eu tinha 10 anos, estava na 4ª série. Um bombeiro foi na minha escola falar de segurança e começou a frase: vocês são a geração do futuro. E eu lá sentadinha, achei o máximo, né? Naquela época eu falava assim, eu vou ter 40 anos no ano 2003. Eu estava em 1973. Olha, 2000 é uma loucura. Até hoje eu estou ouvindo que o Brasil vai ser o país do futuro. Quando é que a gente vai parar de pegar carona no crescimento dos outros? A gente só cresce quando os outros crescem e levam a gente junto. O nosso barco só anda à vela. Cadê o motor para a gente levar ele para onde a gente quiser? E pode abaixar isso aí, já. Obrigada. Sabe o que aconteceu? Você falou tão bem, usou tão bem o seu tempo, que eu vou considerar que você já deixou o seu recado de o que a gente tem de positivo para o ano novo. Não é verdade? Eu acho que ela já deixou o recado da agenda, deixou o recado da educação, deixou todo o recado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a palavra aos nossos outros debatedores, depois eu volto em você, se eles não me puxarem a orelha, tá bom? Então, vamos lá. O pior já passou, Arlindo. O que temos de positivo para encarar o novo ano? Na verdade, não é nem o pior já passou. O pior já passou mesmo. O que nós temos de positivo para encarar no novo ano? 2 minutos para os seus comentários. Bem, eu acho que o pior já passou, porque agora nós temos uma legislação no Brasil e temos uma ação policial no Brasil e judicial no Brasil, onde tanto corruptos quanto corruptores vão para a cadeia. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que o pior já passou. Eu acho que é um bom momento. O segundo ponto que me parece importante é que nós somos um país, não é de futuro não, é de presente. Nós temos uma natureza exuberante, nós temos uma criatura humana, nós temos gente fantasticamente bonita. Se vocês não concordarem comigo, por favor, não deixem de ler O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Não deixe. Devia ser leitura obrigatória a partir do 2º ano primário. Aprendeu lá a ler um pouquinho, leia Darcy Ribeiro para entender por que é que nós podemos, sim, pensar numa outra estrutura, apesar de todas as mazelas que nós herdamos. Não é?
Porque uma das coisas que fica importante, vou citar Sérgio Buarque de Holanda outra vez, né, falando do cordial, outra que o Sérgio chama a atenção, o brasileiro é um aventureiro, o português que veio para o Brasil era um aventureiro, mas não era o aventureiro que estivesse pronto para a aventura da conquista, não. Ele estava pronto para o enriquecimento o mais rápido possível. E essa herança está aí. Essa herança está aí. Isso dito, a gente poderia dizer que eu seria, no mínimo, irresponsável em ser otimista com relação ao futuro, né? Mas como eu sou pai de 4 e avô de 4, eu não posso ser pessimista. E aí eu tenho que usar Paulo Freire dizer que o que a gente tem que estar é indignado, mas, acima de tudo, exercer a pedagogia da indignação todos os dias, em 4 a 5 doses por dia, mas não deixar de ter esperança. Não é ser otimista, mas é ser esperançoso. E ser esperançoso implica, acima de tudo, cada um de nós fazer o dever de casa que a gente aponta para o outro fazer. Porque todas as vezes que eu aponto o dedo para o outro, eu tenho pelo menos 3, tenho um dedo apontado para Deus e 3 apontados para mim. Então não é possível que só o outro é que esteja equivocado. E eu acho que realmente o Brasil precisa de uma nova rota, mas ela é construída, sim, numa sociedade mais democrática, numa sociedade mais inclusiva, numa sociedade mais colorida do que era há muito pouco tempo atrás. Uma das coisas que eu tenho um orgulho de não ter me aposentado aos 55 anos de idade é que, ao me aposentar, quando me aposentar aos 70 anos de idade, eu terei passado por uma universidade onde a sala de aula é mais colorida, tem mais cor, tem mais negritude, tem mais nativo, e eu acho que isso tem que ser motivo de orgulho para todos nós. Estamos, sim, plantando um Brasil que vai ser melhor, apesar de todas essas raízes pesadas. As raízes pesadas estão aí. A escravidão está aí, o extermínio dos índios está aí, essa desgraça que a gente vem fazendo com a natureza desde 1500, não teve um ciclo econômico no Brasil que fosse ambientalmente sustentável. Foi todo ele destruidor. O nosso tal antigamente chamávamos agricultura, agora virou agribusiness. O nosso agribusiness é todo ele em cima de quê? Destruição da natureza. Não há preservação da natureza. E não tem praticamente nada a se fazer em termos de conhecimento. E eu não podia deixar de falar em conhecimento, já que o Godinho está aqui presente. Jorge, por favor. Eu acho que realmente é um rico debate e a gente sai daqui com uma série de aprendizados. Mas a gente precisa ter prazer de trabalhar. Porque, infelizmente, alguns programas do governo, apesar de serem extremamente importantes, mas eles, de alguma forma, eles incentivam as pessoas a não trabalhar. E ter o prazer de trabalhar, eu acho que é parte do que a gente pode fazer para esquecer as desculpas, né? O acordar e ficar colocando desculpa em tudo quanto é situação. Obviamente, tem a agenda institucional do país, mas tem a nossa agenda também. Se a gente esperar a agenda do país, a gente fica parado e a gente vai ser atropelado. Então, o prazer de trabalhar é nesse sentido, porque quando o país voltar a crescer, ele certamente deve ter na consciência a geração do emprego certo. Porque emprego, simplesmente para gerar emprego, programas aí no Brasil já estão fazendo isso e não incentivam as pessoas a trabalharem. Para a talvez, enfim, geração do futuro, né, que não é a nossa, né? Eu tenho 50 anos também e não cheguei a ela, mas é geração que vai trabalhar para ter o crescimento do país. E eu acho que também o fundamental é acreditar. Não temos outra alternativa. Eu não vejo alternativa do Brasil não voltar a crescer e temos que acreditar. E eu tenho um garotinho aqui da Grande Vitória, que ele foi desacreditado pela medicina por um problema sério de coluna quando ele nasceu. Passou por várias cirurgias e foi desacreditado pela medicina. Acho que hoje ele está com 9 anos, que ele nunca andaria mais na vida dele. Ele falou no final de um vídeo que nada é impossível se você acreditar. Então vamos acreditar e vamos fazer a nossa parte. Porque se o Quino, que é o nome do menino, é o nome de artista de cinema, né?
Mas ele falou, essa frase é espontânea de um garoto de 9 anos de idade. Esse menino, ele quer desenvolver a engenharia, ele bola uma cadeira de roda que, se a pessoa tiver a necessidade, ele pensa e a cadeira de roda sai andando junto com ele. Isso fala desse menino. De onde é que saiu isso? De uma esperança. E a esperança dele é não poder andar, e ele já está quase andando. Obrigado. Eu tenho muita animação com o futuro do Brasil e do Espírito Santo. E eu vejo esse ano como um ano em que nós fomos chamados a encarar a realidade. Que realidade é essa? Não tem atalho para o desenvolvimento. Não tem desenvolvimento sem trabalho, né? Não tem desenvolvimento sem dedicação, não tem desenvolvimento sem nós vencermos alguns dos desafios que foram colocados aqui, né? Alguns deles, infraestrutura, educação, ter um marco legal aí na área tributária, trabalhista, etc., mais justo e mais equilibrado. Não tem desenvolvimento se nós não vencermos isso. E esse ano foi o ano em que nós encaramos essa realidade. Então, eu particularmente saio desse ano com animação, que eu acredito que essa compreensão de que nós temos que encarar e vencer nossos desafios, alguns deles nós discutimos aqui hoje, ela foi compreendida por grande parte da sociedade e dos atores que precisam conduzir essa agenda nos seus diversos níveis, aqui no nível pessoal, na nossa responsabilidade pessoal. E aqui eu quero aproveitar que foi falado aqui também para convidá-los a conhecer o site, o Marcos comentou comigo antes de começar aqui, Movimento 21 Dias, que é o movimento21dias.com.br, que nos convida a cuidar de nós mesmos, né, da nossa saúde, da nossa relação com os nossos familiares, etc. O governo não pode, não vai, nem no Brasil e nem em nenhum outro lugar, resolver os nossos problemas. O governo tem um papel, os governos, municipal, estadual, o Estado, de maneira geral, tem um papel a cumprir, de facilitar o desenvolvimento, de ser, em alguns momentos, um indutor, de prestar serviços básicos de educação, saúde, segurança e justiça, mas ele não vai resolver os nossos problemas. Se nós temos uma vida sedentária, me alimento mal, e aí fico doente e coloco a culpa no governo. E isso vale para o meio ambiente, né? Eu jogo lixo no riacho, e etc., e desmato, e depois coloco a culpa no governo. Não é o governo, é a sociedade, somos nós. O governo tem a sua parcela de responsabilidade, nós devemos cobrar. Mas, em primeiro lugar, nós devemos cuidar da nossa parte, se quisermos transformar essa realidade. Então, eu saio desse ano muito animado, o país vai sim voltar a crescer, e nós podemos fazer parte desse crescimento. Obrigado. A sensação que a gente tem é que nós brigamos tanto para que o gigante acordasse, né? Que acho que vieram tantas situações aí extraordinárias que o gigante acordou de toda forma, né? E a gente precisa aproveitar esse momento para fazer valer toda essa agenda que foi proposta aqui.